Aí vocês vão receber a gravação posteriormente, hoje ou amanhã, para caso queiram assistir novamente, né, ou passar para alguém. Como eu estava falando, a sessão de hoje faz parte do nosso programa Workspace na Prática. Eu compartilhei o link aí com vocês pelo chat. E é a última sessão desse semestre. A gente está rodando esse programa desde março, e agora é a última sessão do semestre, né? Eu sou o Vitor, sou gerente de marketing da Key Network, e está com a gente o Igor Taruffi, que é arquiteto Google Workspace aqui na QI. E aí, Igor, tudo bem? Pessoal, boa tarde. Opa, Vitor. A Key Network é especialista em facilitar a inovação na nuvem por meio de processos, tecnologia e pessoas. Nós temos aí mais de 1.000 projetos de sucesso, usando o Google Cloud e Google Workspace em diversos segmentos do mercado. Aqui tem alguns dos logotipos dos nossos clientes. E nós temos mais de 600 clientes corporativos ativos no momento. Nós temos soluções e serviços em cloud, nas áreas de produtividade e segurança, com o Google Workspace, que é o tema de hoje, e também com modernização de infra, inteligência de dados, com o Google Cloud ou GCP. A gente tem alguns vídeos no YouTube sobre isso também, com treinamento sobre o GCP. O tema de hoje é dashboard de segurança e alertas. Vamos falar do painel de investigação do Google Workspace. E aí eu passo a palavra agora para o Igor, que é ele que vai conduzir a sessão. Deixa eu só te colocar aqui, Igor, acho que você não está com admin ainda. Organizador, né? Tá, agora tá. Daí deixa você para você compartilhar a tua tela aí, então, tá? Perfeito. Obrigado, Vitor. Deixa eu compartilhar aqui, pessoal. Pessoal, me diga que vocês forem tendo dúvidas ou quiserem que eu fale um pouco mais sobre alguma funcionalidade que eu estiver mostrando, pode mandando aqui no chat que eu vou sempre tentando dar uma olhada, tá bom? E a gente tem um tempinho lá no final também, Igor, para Isso, tirar as dúvidas, tá bom? perfeito. Então aqui, a primeira funcionalidade que a gente vai abordar seria essa daqui do Insight e relatórios que você consegue receber no painel de controle. Uma coisa muito importante frisar, eu coloquei esse comparativo de licenças aqui, porque esses recursos que a gente vai estar mostrando vai estar presente na licença Enterprise. Então, se por algum motivo você não estiver conseguindo ver isso no seu ambiente Google, caso você já use, tem que verificar qual a sua licença atual, tá certo? Passando aqui, nesse primeiro ambiente do painel de controle, a gente vai conseguir ter acesso a alguns relatórios pré-definidos pelo Google, certo? Que você pode estar vendo aqui. Eu vou colocar uma métrica para a gente poder dar uma olhada com mais dias e trazer maiores informações. Deixa eu deixar aqui. Pronto. Aqui, né, por exemplo, conseguimos ver os resultados que a investigação de link compartilhado trouxe para nós. Né? Também vemos aqui o compartilhamento externo de arquivos no domínio, né? Então ele já contabilizou 58, e desses 58, 143 visualizações. Isso aqui são métricas que você pode ficar acompanhando, certo? Para sempre ficar inteirado do que está acontecendo no seu ambiente Google. Muito legal também aqui, ó, para você ver como que está o filtro de spam, né? Como é que está sendo esse filtro de spam, porque o Google tem um dos melhores anti-spam do mercado, e você consegue acompanhar por aqui também quantos e-mails, né, quantas mensagens já foram classificadas nesse filtro. E uma coisa bem legal que também dá para fazer é, por exemplo, vamos supor que eu venho aqui pegando um gancho já para o nosso próximo slide, que seria a ferramenta de investigação, certo? Essa ferramenta de investigação a gente vai analisar bastante ela, porque ela está cada vez mais dando poder ao administrador dentro da Google para poder tomar ações, né, dentro de toda a organização.
Através dela você vai conseguir acessar dados, e-mail, arquivos, né? Você consegue visualizar eles e tomar ações sobre eles. Quando a gente vem por aqui, a gente pode fazer o seguinte também. Vamos supor que você queira criar um card personalizado, né? Por exemplo, esse daqui de relatório Gmail, né? Esse aqui é um card personalizado que foi criado graças à ferramenta de investigação. Quando eu clico aqui em investigar, ele automaticamente me joga para aqui. E aqui foi um filtro específico criado com a segmentação @gmail, né? Então eu consigo ver aqui, por exemplo, esse arquivo, né, que tem um título demo de cartões, né, que a gente faz para demonstrações, é um tipo de planilha, foi compartilhado externamente, aqui, ó, com uma conta @gmail. Então, eu criei um filtro que eu vou estar sempre tendo que acompanhar um tipo de métrica. Eu criei esse filtro como? Vindo aqui em criar gráfico personalizado. Dessa forma, um card vai ser feito e ele vai ficar disponível para você sempre aqui, né? E aí você vai acompanhando e quando você vê um momento de oscilação, né? Poxa, aqui oscilou bastante, né? Teve um pico. Vou investigar para ver o que é que aconteceu nesse dia. E aí você consegue facilmente, porque ele já te joga para a pesquisa feita. Um exemplo muito legal que dá para a gente ver aqui é o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, esse arquivo que foi compartilhado externamente, né? A gente está colocando aqui apenas @gmail, mas poderíamos mudar para tipo, deixa eu colocar aqui, Drive, de Drive, visibilidade, compartilhado externamente. Quando eu faço isso, ele vai me trazer tudo aquilo que está compartilhado com externos, né? Você pode também ser um pouco mais específico, colocando outras condições, né? Ele permite isso. Então, poderia colocar mais de uma, né? Por exemplo, se eu quero saber tudo que está compartilhado externamente a partir de uma pessoa específica, né? Então, eu digitaria aqui o nome, o e-mail dessa conta específica, ou até mesmo por um domínio, né? Perfeito, ele trouxe aqui. Quando a gente vê aqui, deixa eu ver. Quando a gente vê aqui, a gente tem algumas informações bem importantes, como a data, o título, o tipo de documento, né? Se é planilha, se é pasta também, se é um arquivo PDF, se é uma imagem. Aqui, ó, visibilidade anterior, onde estava como particular, e agora está compartilhado externamente, né? É até bom porque você consegue ter até mesmo um histórico de se estava antes particular, por que foi compartilhado externamente. Você consegue até ter esse tipo de noção do que aconteceu com o arquivo. E aqui ele consegue pegar até mesmo o endereço IP de com quem estava, né? Vamos supor que um funcionário acabou que a conta dele começou a compartilhar arquivos externamente e ele fala, não, não fui eu. Então você, através daqui, consegue até mesmo pegar depois, pelo registro de autoria, o login que ele acessa diariamente, né? E consegue comparar com o login, o IP de que fez o compartilhamento. A gente pode selecionar apenas um item ou todos, né? Fica bem a critério. Então aqui a gente também pode fazer o seguinte: por que essa ferramenta de investigação está cada vez mais deixando o administrador com um poder maior, né? Porque você agora pode tomar ações, né? Então aqui a gente vê, vamos supor que eu queira adicionar um usuário a mais, né? Eu não vou precisar falar com o dono da planilha para que ele coloque um usuário a mais compartilhado. Eu posso simplesmente vir aqui, eu tenho que
botar um motivo para isso, que depois fica registrado, até mesmo para a questão de auditoria posterior. Motivo, exemplo, eu vou botar o meu usuário, escolho qual vai ser a permissão dele, deixar editor mesmo, e depois eu confirmo, copiando aqui o nome, adicionar usuários e preenchendo embaixo. Ele me dá um alerta, dizendo que tem andamento, se eu clicar, é bem rápido, já foi finalizado. E aí, vamos supor também que eu queira alterar o proprietário, né? Por exemplo, uma pessoa acabou saindo de férias, um exemplo, né? E aí tinha uma planilha que estava com ela e esqueceu de compartilhar com o restante da equipe. Então você pode alterar o proprietário para poder passar esse acesso para outra pessoa que possa gerenciar melhor a planilha na ausência do dono original. E uma coisa também muito legal é você procura por compartilhados externamente. Então você decide que aquele arquivo não devia estar compartilhado externamente. Então posso vir aqui e remover usuários. Opa, deixa eu vir aqui. Remover o usuário e posso selecionar o usuário específico, naquele mesmo esquema de como a gente fez para poder adicionar. Uma coisa melhor do que isso é quando a gente vem aqui em permissões do arquivo. Ele joga a gente para uma nova tela, certo? E aqui eu vejo a minha conta que eu estou usando agora, que é o proprietário original, e a conta que eu compartilhei. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente dizer, eu não quero mais que essa pessoa externa tenha acesso. Ou até mesmo pessoas internas, né, que estivessem compartilhados. Uma vez feito isso, eu posso salvar novamente a justificativa e quando eu confirmo, pronto. O arquivo não vai estar mais compartilhado com ninguém externo, né? Outro caso de uso muito importante também, e vale salientar que as ações que a gente estava efetuando agora ficaram todas aqui, né? Resultados da ação do Drive. Então ele vai ficando tudo salvo, aquelas duas ações que eu fiz, tanto a de adicionar quanto a de remover. Aí por que isso aqui é interessante, né? Porque aqui ele dá um acesso facilitado para você de poder exportar, né? E poder auditar. Você também tem acesso a isso caso você recarregue a página, né? Você também tem acesso a isso através da ferramenta de auditoria, mas aqui ele já está facilitando para você e você pode exportar esse relatório para depois servir, exemplificar as ações efetuadas. A gente também tem uma coisa muito legal que dá para fazer aqui, que a maioria das pessoas sempre tem uma situação que acabou recebendo um e-mail, né? Um e-mail que pode ser um phishing, e aí com informações falsas e querendo informar que as pessoas cliquem em algum link ou algo do tipo, e quando a TI acessa esse e-mail, ela não consegue excluir de todo mundo de uma vez só, naturalmente. Então, através da ferramenta de investigação agora, você consegue fazer isso, né? O que você veria aqui, vamos pegar um e-mail qualquer. Vamos pegar um que tenha classificação de spam. Deixar só suspeito. Hum, Pega aqui. Vou trazer por data, que é mais assertivo. Perfeito. Então, através daqui, a gente consegue ter aquela mesma visualização da classificação da informação, né? A data, o código da mensagem, aquele código único, né? Que a gente usa para identificar o e-mail, o assunto que foi, o evento que o Google registrou e até mesmo os endereços, né? De envio. Aqui a gente vê a planificação do Google Calendário,
o de, para, né? E o domínio. Também temos mais aqui, ó, os endereços IPs de recebimento e maiores informações também, né? Como o domínio SPF da mensagem, se ela estava autenticada ou não pelo DKIM. Bastante completo. E aí, quais ações a gente consegue efetuar sobre uma mensagem desse tipo, né? Vou pegar, por exemplo, esse aqui, teste. Então, o que que dá para a gente ver? Ver o cabeçalho é sempre bom, né? Para uma situação que ocorre corriqueiramente. Muitas vezes tem uma pessoa que está reclamando que não está recebendo e-mail ou que está enviando e não está indo para a pessoa que ele queria. E para a gente poder analisar na ferramenta do Google, a gente precisa do cabeçalho original. E aí sempre é dificultoso para a TI conseguir acesso a algumas pessoas. Então, através daqui, você consegue ver o cabeçalho. Eita, esse aqui no momento não vou conseguir. Mas você consegue ver o cabeçalho e passar para a equipe poder analisar. Você também pode, por exemplo, uma pessoa reclama que os e-mails todos que ela está recebendo de um determinado domínio estão indo para spam, né? E aí você identifica depois que era um filtro simples que a pessoa tinha configurado na conta, e ela, tá, mas e agora? Como é que eu vou poder fazer para poder ficar acessando e-mail por e-mail? Então você poderia pesquisar por aqui, marcar vários de uma vez e fazer a ação de mover para a caixa de entrada, né? Facilitando assim a vida do usuário final. Outra aplicabilidade muito boa é a questão de poder excluir a mensagem que eu tinha mencionado antes, né? Então você identificou uma mensagem, você pode vir também adicionar um filtro aqui, por exemplo, com assunto, né? Assunto. E aí você identifica aquela mensagem de spam que todo mundo recebeu. E através daqui você marca, né? Pode marcar várias e excluí-las, certo? Eu vou usar só uma como exemplo, esse teste de envio aqui. A gente tem que ir a justificativa e para ações, né? Esse tipo tem que confirmar realmente o que você deseja fazer. Perfeito. Deixa eu atualizar a página. Eu acredito que ele já vai sumindo aqui. Também podemos restaurar mensagens, certo? E podemos também marcá-las como spam e como pitch, né? Melhorando assim a classificação do Google sobre novos tipos de envio a partir de um determinado remetente. Passando sobre a Uma ferramenta de pergunta aqui, investigação. Igor, do André. Opa, pode fazer. Fazer Ao fazer deleções em deleção. caixas de usuários, eles são notificados? Deleções. Quando você faz uma ação desse tipo, É, você quando diz, André? quando você Hum, apaga alguma coisa em caixa de usuário. não, não, a notificação não ocorre. Pode até abrir aqui, ó. Aqui, a ação que a gente fez agora não recebe nenhum tipo de notificação, dizendo um administrador tomou uma ação, algo do tipo, não, não ocorre não, André. Mas fica registrado isso, né? Fica registrado na auditoria, isso fica, né? Até mesmo lá que você deu de acordo, né? Se dá um motivo para poder tomar essa ação. Toda ação que a gente faz no painel, né, fica registrado para poder ser consultada por até 6 meses. Sempre bom ressaltar esse período. Perfeito. Passando pela ferramenta de investigação, a gente vai chegar num terceiro pilar muito importante, que é a integridade da segurança, né? Isso daqui é uma das ferramentas incríveis que eu vi a Google fazer, porque ela funciona da seguinte forma: ela foca na melhoria contínua do seu painel, certo?
e ela fornece uma visão geral das configurações que você precisa ter um ponto de atenção, pensar se vai adotá-las ou não, né? Primeiro ocorre uma análise de ambiente. Essa análise é feita pela própria Google de forma automática. E aí depois ela vai passar uma recomendação para você, e aí você estuda se vai ou não fazer a aplicação da regra. E isso é genial, porque muitas vezes você pode achar que já fez de tudo, né? Mas quando você acessa essa parte de integridade da segurança, você vai ver que ainda tem alguns pontos de observação relevantes. Como é que a gente acessa essa parte? A gente vem aqui no lado esquerdo, segurança, depois vem central da segurança e tem aqui, integridade da segurança, que joga a gente nesse link. Aqui eu consigo ver o quê? Que ele já está me recomendando algumas ações para serem tomadas, né? Como, por exemplo, aqui, o acesso POP e IMAP para os usuários. Aqui ele me diz o status, né? Que tá desativado para toda a organização. E aqui ele diz o quê? Seguro, né? Essa daqui, recomendação. Por que recomendação? Verificador de acesso. Ele está ativado para novas unidades organizacionais. Certas coisas aqui, muitas vezes a organização precisa para poder funcionar algum setor específico, né? Como o exemplo de POP e IMAP. Vamos supor que algumas pessoas precisam de IMAP, né, para usar algum sistema específico. Então você não poderia deixar desativado, mas ainda assim ele estaria mostrando que seria uma recomendação e não o seguro, né? Que o ideal é só usar 100% Google. Aqui o DMARC, ele está me dizendo que está ausente ou configurado incorretamente. Então ele está me dando um ponto de atenção. E aqui você pode filtrar também, por exemplo, aqueles que já estão em compliance, vamos dizer assim, né, que já estão no estado seguro. Então ele me dá uma relação aqui, registro MX, o POP IMAP, compartilhamento de fora da organização, né, o aviso de compartilhamento para fora da organização. E ele também me dá um filtro daqueles que há uma recomendação a ser feita, né. Quando a gente clica em cima de qualquer um desses, por exemplo, acesso de computador do desktop, aquele Google Drive para PC, ele já me leva diretamente para a configuração que eu preciso ter mais atenção. Aqui. Tranquilo? Tudo isso integrado e uma melhoria de forma contínua no seu painel. Outro ponto bem importante, tá, é a central de alertas. Como o Victor perguntou antes, né? Então fica registrado no registro de autoria. Fica registrado e através desses registros você pode fazer alertas, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas precisam ter permissões sobre alguma ação dentro do painel, seja para poder criar, excluir usuário, manipular grupos, ou até mesmo habilitar e desabilitar serviços, né? E, por exemplo, vamos supor que uma pessoa que possui um acesso maior do que ela necessitaria acabou tomando uma ação por engano, né? E atrapalhou e desativou um serviço, né? Desativou o serviço do Gmail. Aí a empresa ficou sem receber e-mail por 10 minutos. Você vai lá, você vai ver que, que teve essa ação no registro de autoria. Mas seria interessante se você recebesse um alerta sobre isso. E como é que a gente pode configurar esses tipos de alerta? A gente vem novamente em segurança, aqui no lado esquerdo, e clica em central de alertas, na segunda opção. Aqui a gente vai ver que já tem alguns pré-definidos que são feitos pela própria Google, certo? Que ficam já criados, mas você pode clicar em gerenciar alertas e notificações. Quando você faz isso, ele te joga para uma página onde vai aparecer alguns que você já criou ou que foi feito pelo próprio sistema, tá bom? Uma regra bem interessante que eu pensei em criar foi o seguinte. Uma coisa bem legal também. A gente pode criar tanto um alerta baseado na atividade, que seria aqueles registros do administrador, do que é que você vai fazendo dentro do painel, quanto também baseado na proteção de dados, né?
Caso você já esteja usando regras de compliance LGPD, você pode criar um alerta baseado nisso, que é bem, que é igual quando você já está criando uma regra de LGPD, né? Você também quer a opção de poder enviar para a central de alertas. Eles são bem integrados quanto a isso. Aqui uma regra interessante que eu quis criar foi o seguinte: vamos notificar downloads. A gente tem que dar um nome obrigatório. Depois a gente vai escolher qual vai ser o evento que vai desencadear essa regra, né? No meu caso aqui, eu quero um evento do Drive. Então tá aqui, evento de registro do Drive. O mesmo esquema de poder criar condições ou fazer um filtro único, como a gente estava vendo na ferramenta de investigação. Qual que é legal de criar condições é que você vai botando cada vez mais condições e também podendo ser I ou. Qual a diferença? No I, todas as três condições têm que bater para poder o alerta você ser notificado com o alerta. No ou, você pode criar várias condições e qualquer uma que aconteça, você será notificado, né? Nesse nosso caso, eu vou criar apenas um filtro simples, que ele vai pegar um evento e o evento será de download. Fazer download. Fazer download do quê, né? Senão você seria notificado sobre todo e qualquer download feito. Eu decidi ser notificado apenas quando eu fizer download de o item particular. E aqui você também pode colocar para aqui, um público-alvo, né? Se você já tiver um público-alvo criado, que são um público-chave, você pode colocar aqui, ou se não, você pode também colocar uma unidade organizacional, que é o mais comum de todo mundo já ter pronto, né? Você pode, por exemplo, eu quero ser notificado sempre que alguém do RH fizer um download de um item que estava como particular, como restrito da conta dela. Ou então, se você quiser dar unidade do TI, né, você pode ser bem granular nessa configuração, ou você pode deixar padrão para todos. Eu vou criar aqui. E qual que é a ideia, né? Sempre que fizerem download de um item particular, eu serei notificado. Por quê? Porque existem downloads que podem ser um risco, né? Por causa da DLP, que é uma prevenção contra a perda de dados. Então, por que a pessoa está fazendo download de itens que estão como particular para ela, né? Você também pode criar um alerta para ser notificado quando fizerem download de itens de drives compartilhados, que você julgar importante, restritos. Você pode fazer esse tipo de configuração. E aqui eu vou agir, vou clicar quando é que essa regra, esse alerta vai agir, né? A cada 1 hora, quando a contagem for maior que 0, posso botar aqui, ó, maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1 aqui. A cada 1 hora, o Google Tradutor deixou um em aqui, então a cada 1 hora, quando a contagem é maior ou igual a 1. E aí, por enquanto, a gente não tem ação, mas vê que legal, já tem um botão aqui, certo? Que elas serão disponibilizadas em breve, ou seja, eu vou também poder exercer ações quando meu alerta for ativado. Isso é muito legal. Por enquanto a gente vai selecionar a gravidade, eu vou deixar alta, enviar para a central de alertas, e também eu quero ser notificado. Eu, como superadministrador, quero ser notificado, e se eu tiver, por exemplo, pessoas de outros setores que não são superadministrador, mas precisam ser notificadas, né? Por exemplo, se você tiver um setor de auditoria, um setor de compliance, ou até mesmo um setor de gerência que precisa ficar ciente, você pode colocar o e-mail deles aqui, que ele também vai ser notificado, além dos superadministradores. A gente vai revisar essa regra e aqui você
vai ter a sua regra já ativa. Deixa eu cancelar aqui, que eu quero mostrar que eu já havia criado. Igor, tudo bem? Opa, Eu pode falar. gostaria de tirar uma dúvida. Ali você está fazendo uma regra de validação para notificação, né? Se eu Isso, quisesse, existe notificação. alguma regra que eu consiga detectar se tiver CPF, se tiver algum dado sensível, automaticamente Tem ele sim. cai numa lista para uma liberação, ele não deixa fazer a ação? Perfeito, entendi. Eu Vou faço te uma, mostrar. eu faço uma ação não de notificar, mas eu faço uma ação de bloquear essa ação e ele Tem vai para um sim. administrador fazer a validação. Tem sim via DLP. Vou te mostrar ela já já. Aqui eu já havia criado, né? E aqui é quando você acompanha aqui, caso tenha incidente desse tipo que você criou. Você pode acompanhar por aqui, tá? Quanto a DLP, Anderson, aqui a gente vai criar uma agora para você poder ver em ação. Deixa eu mostrar aqui. Segurança, tá? Aqui já vem controle de dados de acesso e vai em proteção de dados. Aqui, mais abaixo, a gente pode gerenciar as regras que você vai criar para a DLP, justamente para prevenir esse tipo de ação. A gente tem algumas já criadas, por exemplo, essa aqui de cartão, né? Ou o CPF, vamos pegar o CPF que é o mais comum. Como é que ela funciona, tá? Vai ter que preencher com o nome, certo? Você pode botar para ela agir sobre todo o ambiente ou sobre unidades específicas e também grupos, né? Muitas vezes você pode... Vou dar um exemplo, tá? Essa DLP de CPF. Vamos supor que você tem um setor que necessita trabalhar com CPF de forma livre, né? Mandar para fora da sua organização e aí você não pode aplicar para ele, não tem problema, porque você pode aplicar para todo o resto, menos para ele. Aí vem continuar. E aqui uma coisa interessante. Ela vai agir sobre os arquivos do Google Drive, mas você também pode deixar agindo sobre o Google Chat. O Google Chat já está acobertado, né? Então, qualquer mensagem enviada ou um upload de arquivo pelo Google Chat que contém o dado sensível que você está criando a regra, vai ser aplicada essa regra também. Aqui a gente usou o correspondente a um tipo de dados pré-definido, certo? Porque dessa forma o Google ele já tem uma lista, certo? De dados sensíveis de vários países. Aqui tem o Brasil, número de CPF, aí vê que tem a Austrália, a Alemanha, né? Tem também aqui os globais. Deixa eu ver se eu encontro mais aqui embaixo. Aqui os globais, então para datas de nascimento, cartões de crédito, endereço IP, né? Você pode também criar dessa forma. Aqui a gente define qual vai ser a possibilidade, né? Moderada, alta, muito alta. O limite de possibilidade você pode deixar entre baixo e moderado. E aqui o número mínimo de correspondência junto com correspondência exclusivas, certo? O que seria esse correspondência exclusivas? Suponha que você tem uma planilha e essa planilha ela tem só um CPF. E aí, se eu tivesse aqui correspondências exclusivas 3, essa planilha iria passar, porque a minha correspondência exclusiva foi 3. Então, se ela só tem um, ela teria que ter mais 2 para poder ser pega na regra. Então, você sempre deixa em 1, né? Porque um dado vazado já é bem importante. A gente vem aqui. E aqui é onde a gente decide a ação que vai ser feita. Então, Anderson, você pode bloquear, você pode só avisar também, certo? Você pode desativar o download e a impressão para quem for comentarista e leitor. E você pode também aplicar marcadores, que é uma função bem interessante, que casa muito bem com essas regras. Então a gente deixa aqui bloqueado, porque a pessoa, quando for tentar compartilhar, ela não vai conseguir, certo? E aqui também a gente pode deixar bloqueado no Google Chat ou deixar somente a auditoria, né? Se deixar bloqueado, porque a pessoa vai ter que pedir autorização para compartilhar um dado sensível.
E aqui é aquela questão que eu falei anteriormente, do central de alertas. Então você pode deixar também aqui, ó, do mesmo jeito que funciona quando cria um alerta, quando você tem uma regra desse tipo que está sendo acionada, você deixa sempre habilitado para enviar para a central de alertas, junto com a notificação por e-mail, né? Quando ele vem aqui continuar, sua regra já está criada. E aí, como é que ela funciona, né? Deixa eu pegar aqui o meu drive. Aqui a gente vai usar como exemplificação essa questão dos CPFs. Então tem uma planilha aqui que vai conter CPFs aleatórios, né? Foram gerados aleatoriamente. Então a gente vê que aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela. A gente vê aqui que o primeiro ele está todo junto, o segundo ele está com a separação correta, esse aqui está separado, mas sem pontos. Esse aqui também, e esses dois aqui também estão com pontos, esse aqui está até com a fonte modificada. Tudo isso aqui é pego pela regra. E quando você abre um documento desse tipo, automaticamente ele vem com esse escudo, né? Porque a regra já está agindo sobre ele. E o documento contém dados sensíveis. Então, se eu tentar compartilhar com uma pessoa de fora, deixa eu pegar aqui, por exemplo, vou botar o Felipe aqui. Vou tentar compartilhar o Felipe como editor. Opa, automaticamente eu já recebo uma notificação que não posso compartilhar esse documento. E ele não me deixa compartilhar. Vamos supor, Igor, que o Felipe já estivesse aqui adicionado, né? Esse documento foi compartilhado com ele e depois que eu implementei essa regra na minha organização, o que é que acontece com esses documentos? Acontece que, eu tenho esse outro exemplo aqui, que o compartilhamento automaticamente é desfeito. Aqui é um exemplo de cartões de crédito, certo? E aqui, ó, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui que o compartilhamento, aqui, ó, o domínio não permite que essa pessoa abra o arquivo, porque ele inclui informações confidenciais. A pessoa vai aparecer aqui que foi compartilhado uma vez, mas automaticamente ele não consegue acessar, certo? Muito legal, Igor. Bom isso aí. Uma Obrigado, outra Anderson. dúvida. Pode falar. Existe alguma ferramenta de anonimização de dados que esteja junto, incorporada às ferramentas do Google hoje? Tem como dar um exemplo prático? Por exemplo, vamos supor ali a questão do CPF, né? Certo. Tem algumas ferramentas no mercado que hoje já trabalham com anonimização de dados, então eu Uhum. consigo, de repente, compartilhar com determinados setores, porém aquelas informações sigilosas, ela aparece como Um um asterisco, né? borrado, um asterisco, alguma coisa Tô assim. entendendo. Entendi. No momento, não. Certo? No momento, não teria essa funcionalidade, certo? E no momento, a questão é bloquear mais o compartilhamento externo e também restringir internamente o acesso. Uma coisa legal que eu queria mostrar é a questão dos marcadores. Só uma dúvida, aquela Mas aplicação pode daquela falar. regra, ele não vai interferir nos grupos da... Da própria Não no organização, você quer drive, não dizer. no drive pessoal, mas no drive compartilhado de equipe, né? Ou ele Não, vai... ele age sobre todo o drive. Certo, mas o drive compartilhado de equipe, quem fizer parte do drive ou tiver o acesso, que seja do mesmo domínio, vai conseguir ter acesso normal, né? O que ele não vai conseguir é fazer compartilhamento com pessoas externas ao domínio, né? Sim, exato. Acesso vai ter, exatamente. Se ele tiver dentro do drive de equipe, ele vai ter acesso total ao arquivo, mas ele não vai conseguir compartilhar com externos. E o Pedro perguntou se só pode ser aplicado somente ao usos ou valem para todo domínio. Das duas formas, Pedro. Pode ser aplicado das duas formas. Tanto você definindo por unidades ou também aplicando para todos de uma vez só. E também para grupos, tá? Deixa eu ver aqui.
Uma coisa legal, pessoal, que também, o que é importante, né? É importante a gente sempre lembrar as pessoas na ponta de que eles estão trabalhando com dados sensíveis, né? E pensando nisso, o que é que o Google trouxe? Marcadores. Os marcadores são legais que já estão disponíveis, vocês podem usar os marcadores, né? E aqui a gente, como é que a gente acessa ele, né? Epa, acabei não mostrando. A gente vem aqui em Apps, Google Workspace, achamos o Drive. Quando a gente entra em Drive, a gente vem descendo aqui, ó, logo no comecinho tem marcadores. A gente ativa eles e clica em gerenciar categorias. O que é que esse marcador faz? Né? Por quê? Aquela pessoa que está todo dia trabalhando com aquela planilha, com aquele documento que tem um dado sensível, seja ele CPF, RG, cartão, ela esquece, porque já virou cotidiano para ele. Então, o que é que a gente pode fazer? Vocês já vão ter, por padrão, se eu não me engano, já vem aqui o marcador principal, que é esse aqui de confidencialidade, mas você pode também criar outros, tá? Que é bem legal essa função aqui. Você pode também criar um de departamento, né? Com data mesmo, colocar até o cliente. Isso aqui é mais para equipes colaborarem o arquivo juntos. Nesse de confidencialidade, a gente vai ter alguns níveis, né? Então, por exemplo, tem o restrito, o confidencial, público, e esse dado sem restrição tá preto. Vamos deixar ele no azul. Perfeito. Dessa forma, a pessoa sempre vai estar tendo aquele lembrete. E como é que isso aparece na ponta, né? A gente vem aqui nessa planilha B mesmo. Vamos supor que esses preços aqui é algo sigiloso, né? Muitas vezes não precisa ser um dado sensível, né? Às vezes somente algo sigiloso. Então você vem aqui, marcadores, e vamos aplicar um marcador de confidencialidade. Esse vai ser um dado interno ou confidencial somente. E aí vocês podem ficar à vontade para a nomenclatura que preferir. Deixa eu pegar ele aqui. Podem mudar sempre o nome aqui, tá? Até botar uma descrição de quando usar também, certo? E por que esses dados, esses marcadores são tão legais? Uma vez aplicado, ele fica sendo exibido aqui em cima, sempre que alguém abrir a planilha, certo? Você pode também definir o tipo de pessoa que pode usar esse marcador, né? Então, a gente vem aqui em permissões, e aí eu posso dizer o quê? Aplicar marcadores para todo mundo do ambiente, né? Ou caso eu não queira todo mundo, eu posso criar um grupo, né? Vamos supor que existe um grupo de pessoas específicas que cria templates de contratos, né? Ou documentos do grupo do RH. Então você pode botar aqui um acesso restrito, né? E aí você pode adicionar pessoas ou grupos, né? Para poder gerenciar esses marcadores. E aí só elas vão poder aplicar e o usuário na ponta não vai conseguir tirar, certo? Isso aqui é um lembrete legal. Além de lembrete, tem outra funcionalidade muito boa também, que seria o quê? Você vir através da DLP e usar esse marcador. Vamos vir aqui na nossa regra que a gente estava criando. Então, aqui em... Perfeito. Pronto. Aqui, vamos fingir que eu não quero essa condição, eu quero outra. Todo conteúdo. Opa, tinha que avançar aqui. Só um momento. Aqui, continuar, perfeito. Aqui a gente também pode aplicar o marcador. Então, você pode criar uma regra para bloqueio e outra regra para deixar aplicado automaticamente, né? Esses marcadores. Então aqui eu venho,
seleciono a confidencialidade que eu quero e boto que ele é restrito, né? Para uma planilha que tem um CPF. Então, automaticamente, quando a pessoa abrir a planilha, ele já vai identificar, tem CPF e é restrito. Esse. E aqui você pode, para ele não permitir, certo? Ele não vai poder alterar o marcador que a regra colocar. Tem as duas opções, tanto permitir quanto não permitir. Perfeito? Opa, Pedro. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida. Eu consigo forçar o autor do documento a pôr um marcador antes de iniciar a edição do documento? Boa pergunta. Eu acabo de ver aqui na Deixa eu edição dos subir aqui. marcadores. Acabo Pode de ver falar. aqui na edição dos marcadores que tem uma opção, exigir que o usuário selecione uma opção. Seria Talvez seja isso. O Igor, talvez ele uma mesmo. coisa que é uma funcionalidade para todos é a Uhum. questão de você impor, por exemplo, para modo restrito, todos os Isso. documentos que contêm dados sensíveis, e ele vai propagar isso em todos os drivers, seja ele drive pessoal, seja ele drive... Ele mesmo. É possível aplicar em massa isso? É possível. Aplicar em massa só através da DLP, né? Aí teria que, através da DLP, poder criar uma regra que se encaixasse e ele aplicaria automaticamente para todo mundo. Pode falar, Leonardo. Essa opção, logo aí abaixo onde você está mexendo, tem uma opção Uhum. aqui em que você Isso exige mesmo. que o usuário selecione uma opção. Aqui a gente bota confidencial. Perfeito. E a gente publica aqui a alteração. Tá aqui. E aqui agora, deixa eu mostrar aqui um. Aqui, ó. Aí isso aqui é um arquivo que público. Perfeito? Na Igor, prática, existe onde tirar assim, depois um relatório disso? dos marcadores? Um relatório, por exemplo, de tudo que está sendo aplicado o marcador. Então, eu quero ver, não sei, o pessoal abriu 150 documentos, né? E esses 150 documentos começaram a pedir marcadores, né? Então, Uhum. tem uma forma de controlar isso, de ver através de um relatório ou criar um dashboard? Anderson, eu vou ficar te devendo, né? E aí eu vou até anotar aqui, que eu acredito ser interessante para todos, né? E eu posso mandar depois, por e-mail, se é possível ou não. Tranquilo? Já está dizendo aqui no Beleza? painel de investigação. Boa tarde, Opa, Jorge. pessoal. Sim, tudo é possível no painel de investigação, né? Ele é como se fosse um trace do que acontece no workspace. Dependendo do recurso, tem ação. Então, compartilhado, quem colocou qual tag ou qual marcador, né? Tudo isso você pega por ali. Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu botar aqui. Opa.
Oi, Igor, estamos finalizando então? Então, finalizando então, pessoal. Deixa eu só colocar minha tela aí que eu... Tranquilo, Vitor? Temos mais alguma pergunta, pessoal? Eu vi que tivemos várias perguntas ao longo da sessão, mas se tiver alguma ainda... Esse material aqui vai estar disponibilizado a partir de amanhã, né? Até o final da tarde deve estar chegando para vocês por e-mail. Se não chegar hoje ainda, no máximo amanhã cedo. A gravação vai integralmente para vocês. Aí vocês conseguem assistir ou compartilhar, né? E vai ficar também no nosso canal do YouTube. Tá? E aproveitar para divulgar para quem não viu ainda, né? Nossa jornada de produtividade e segurança. É esse link que está na tela, tem o QR Code também, está no nosso site. Na jornada de produtividade e segurança, para quem quer fazer a migração para o Google Workspace ou até fazer um upgrade das licenças atuais também. A gente tem uma série de serviços gratuitos que a gente oferece, de mapeamento técnico, desenho de projeto, implementação. Então, basta você se inscrever na jornada de produtividade e segurança para a gente entrar em contato com você e tentar entender o seu projeto. Alternativamente, você pode entrar em contato com a gente pelo contato@keynetwork.com.br ou o formulário do site. Agradeço demais aí a todos que estiveram presentes aí com a gente até o fim. Também agradeço as perguntas, quem fez perguntas, participou também com a gente, e o Igor por ter dado essa palestra para a gente. Tem uma perguntinha aqui da Gisele, pode colar o link? Qual é o link que a Gisele está falando, você sabe? Acho que seria o link da apresentação. Da produtividade? Peraí, já te passo agora. Ficou mais para cima, eu não sabia do que ela estava falando, se era uma coisa mais antiga. Entendi. O Anderson, a apresentação a gente tem no próprio site. Então, você pode... Deixa eu mandar aqui o link da home do site. Ali tem tudo que a gente faz, tem nossos cases, tem tudo, tá? Se você precisar de alguma informação a mais, ou, enfim, um desenho, o entendimento do seu projeto e para fazer o desenho do seu projeto, você pode entrar em contato com a gente ou por telefone, por e-mail ou pelo formulário de contato do site também. Bom, o primeiro link que eu passo. Sim. Trabalham com pentest, trabalham com toda a parte de segurança, com a parte de pentest também, trabalham ou não? De testes? Pentest. Testes não, Anderson. O nosso foco é segurança no Workspace e produtos do GCP. Do GCP. Uhum. Você trabalhar com infraestrutura no GCP ou segurança no GCP, por exemplo, se você tiver lá serviços como App Engine, Cloud Run, Composer, a infraestrutura, aí a gente consegue ajudá-los a melhorar a segurança e fazer análise de segurança no ambiente do GCP também, tá bom? Beleza, vou conversar com vocês que eu tenho uma migração para fazer. Show de bola, basta entrar em contato com a gente que a gente vai te dar atenção e colocar um arquiteto responsável aí para te dar atenção. Tem a Gisele levantou a mão também, foi isso, Gisele? Isso, boa tarde, gente. Uma dúvida. Hoje, olhando para a suíte aqui da Google, existe algum tipo de ferramenta ou até mesmo soluções que atendam no quesito de Zero Trust? Não sei. Jorge, consegue responder essa? Não? Sim, eu te pergunto um pouquinho mais o que você está precisando hoje em Zero Trust, Gisele? Network, mobile? Isso, na verdade, é algo bem abrangente, né? Acho que todo mundo está vivendo meio que esse dilema nesse momento, né? Com o trabalho híbrido, né? E muitas vezes a gente não consegue estender GPOs e tudo mais. Então, para ter um pouco de controle e não fazer uso de VPN, a gente está avaliando algumas soluções de Zero Trust, né? Aí, como é considerado um framework, né, e não em si uma ferramenta, eu queria saber se a Google está olhando para esse viés também do Zero Trust e se tem
alguma iniciativa nesse sentido que a gente possa avaliar e estudar juntos. Sim, o Google tem uma aliança aqui Beyond em Corp. Israel chamada Beyond Corp. E aí dentro da Beyond Corp existem serviços que trabalham com foco em segurança, né? Mas aí sempre voltado, por exemplo, ao que o cliente necessita. É que nem você citou ali, ó. A gente precisaria tirar a VPN, né? Então existe algum recurso que nos ajudaria a não ter VPN. Então a gente começa com um pouquinho de engenharia reversa. Para tirar a VPN, precisaríamos ter um recurso em nuvem, utilizar o Identity Aware Proxy da máquina da pessoa localmente, na casa dela, até o serviço que ela vai acessar. Esse é um assunto bem grande aí que a gente poderia conversar com os arquitetos de GCP aqui do nosso time, né? Você cadastra ali no nosso formulário ou envia um e-mail para contatos. Pode mandar um e-mail no contato @keynetwork, Gisele, que Legal. a gente aloca um horário para a gente conversar mais sobre isso, que é pelo jeito é um Combinado, assunto mais gente. longo. Esse Não, é um maravilha. assunto realmente grandíssimo e tem vários tipos de especialista aqui dentro, né? Então, quanto mais informação e necessidade você tiver, mais gente vai participar dessa arquitetura, né? Para Dessa dar o solução. direcionamento, né, Uhum. das melhores soluções. Legal, gente, eu vou Isso. mandar então. Tá, Obrigada, joia. viu. Só uma Obrigado, última pessoal. pergunta. Só uma última Sim. pergunta. Provavelmente o pessoal já pediu para vocês a questão. O Google tem alguma coisa de restrição de horários hoje que eu consiga delimitar um sim, horário Anderson. de acesso aos colaboradores Para o Workspace, para a questão do Google Workspace em geral? aham, nessa versão dos Enterprise já veio um recurso também no Beyond Corp que se chama acesso baseado em contexto. Aí no acesso baseado em contexto, você consegue colocar a localização, né, IP, geolocalização, dizer o horário, o dia que ele vai acessar, utilizando no GMT da localização, exemplo, América, São Paulo, pega o GMT-3, aí você pode falar, ó, de segunda a sexta-feira, acessa o e-mail, o Drive e o Agenda, né? Fora desses horários, ele poderia só acessar o e-mail, né? Então, daria para fazer algumas regras granulares com esse acesso baseado em contexto, né? E dependendo do recurso, já existe tipo uma integração com o Google, né? Um exemplo, um Trello poder só se autenticar também dentro desse horário. Então, alguns parceiros já utilizam essas integrações pelo acesso baseado em contexto também, né? Conversa com a gente, Anderson. Pode também mandar um e-mail para nós com essas necessidades. E aí a gente sentar juntos, provavelmente vai ser o nosso time de arquitetura aqui no Workspace, eu e o Taruf, para poder conversar e ver as necessidades de segurança que vocês tenham. Beleza, gente. Então, muito obrigado. Obrigado por todos pela participação até o fim. Eu vou parar a gravação.